Ela confiou, amou, chorou a morte do marido e, mesmo assim, foi jogada na rua como lixo, descalça, sob a chuva, sem nada. Você não é nada. Assina ou apodrece na cadeia. Provas falsas, chantagem e uma assinatura arrancada sob ameaça. Você é só uma pobre oportunista. Sai da minha casa! Agora! Mas, semanas depois, ela voltou sentada na mesa do poder. E a primeira pessoa que ela encarou foi a mulher que tentou destruí-la. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada alma ferida encontra abrigo e cada queda acende a força que ninguém imaginava ter. Aqui, histórias viram cura e dores se transformam em recomeços. Conta pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. A chuva caía forte naquela terça-feira de agosto. O tipo de chuva que encharca até os ossos, que transforma as ruas de São Paulo em rios escuros e traiçoeiros. Beatriz Santos, 29 anos, estava no chão da calçada. Literalmente. Seus joelhos arranhados sangravam. Suas mãos tremiam, não só de frio, mas de choque. A camisola fina de algodão que vestia grudava no corpo, transparente pela água. Descalça, sem bolsa, sem celular, sem nada. Atrás dela, a porta da mansão que tinha sido sua casa nos últimos 3 anos se fechou com um baque definitivo. E na janela do segundo andar, a silhueta de Patrícia, sua cunhada, observava com um sorriso de satisfação. 6 horas antes. Você precisa assinar isso, Beatriz. Patrícia colocou uma pilha de documentos sobre a mesa de jantar. Seu perfume caro invadiu o ambiente. Unhas vermelhas perfeitas batucavam impacientes sobre o papel timbrado. Beatriz olhou para os documentos confusa. O que é isso? A transferência das ações da empresa e da casa. Patrícia falou como quem pede açúcar no café. Meu irmão morreu há 6 meses, Beatriz. Você não tem direito a nada disso. O coração de Beatriz disparou. Como assim? Eu sou a viúva do Leonardo. Tudo isso é meu por direito. Era. Patrícia sorriu. Um sorriso gelado, calculista. Até descobrirmos que você se casou com ele só pelo dinheiro. Isso é mentira. É? Patrícia pegou um envelope, jogando fotos sobre a mesa. Então explica essas fotos suas com aquele homem. 2 meses antes do Leonardo morrer. Beatriz pegou as fotos com mãos trêmulas. Era ela, abraçada com um homem de costas, em várias, no shopping, no parque, num restaurante. Isso é o Marcos, meu irmão que veio de Recife me visitar. Eu te apresentei ele. Ah, é? Patrícia fingiu surpresa. Porque nesses documentos aqui, ela jogou mais papéis, está escrito que ele é seu amante e que vocês planejavam a morte do Leonardo para ficar com a herança. Você está louca. Beatriz se levantou, a cadeira caindo para trás. Leonardo morreu de infarto. Eu amava meu marido. Amava tanto que já tinha amante? Patrícia se aproximou, venenosa. Sabe qual é o problema de gente como você, Beatriz? Gente pobre, sem berço, sem educação. Vocês acham que podem entrar na nossa família e virar princesa. As lágrimas começaram a cair. Patrícia, você sabe que eu amava o Leonardo. O que eu sei, Patrícia cortou cruel, é que você tem 2 opções. Assina esses papéis transferindo tudo para mim. Afinal, eu sou irmã de sangue dele, a verdadeira herdeira. Ou eu levo essas provas para a polícia e você vai presa por homicídio. Mas isso é falso. Isso é forjado. Prove. Patrícia cruzou os braços. Uma palavra da família Albuquerque vale mais que 10 suas, querida. Você é o quê? Filha de empregada doméstica? Nem faculdade terminou? Cada palavra era uma facada. Beatriz olhou para os papéis. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Se eu assinar, você me deixa em paz? Claro. Patrícia sorriu. Pode até ficar na casa por mais uns dias, até se organizar. Beatriz, sem opção, sem forças, destruída por 6 meses de luto. E agora isso? Assinou. 1 página. 2, 10, 20. Quando terminou, mal conseguia respirar. Patrícia recolheu os documentos com um sorriso vitorioso. Ah, mais uma coisa. O quê?
Você tem meia hora para sair da minha casa. Mas você disse, eu menti. Patrícia deu de ombros. E sabe o que é melhor? Você assinou documentos dizendo que era uma golpista. Se tentar me processar, vai presa. Agora sai da minha casa. Mas minhas coisas, minha roupa, meu celular, comprados com meu dinheiro. Patrícia chamou 2 seguranças que apareceram como se estivessem esperando. Podem levá-la. E se ela resistir, chamem a polícia. Patrícia, pelo amor de Deus! 29 minutos. De volta ao presente. Beatriz não lembrava direito como tinha sido arrastada para fora. Lembrava dos gritos dela, das risadas de Patrícia, da porta se fechando. E agora estava ali, na rua, sob chuva, com apenas a roupa do corpo. As pessoas passavam apressadas. Ninguém parava. Uma mulher ensopada, descalça, parecendo louca, não era problema de ninguém. Leonardo. Ela sussurrou para o céu, as lágrimas se misturando com a chuva. Me ajuda, por favor. Ela tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Tudo doía, o corpo, o coração, a alma. Senhorita? Uma voz masculina, grave, preocupada. Beatriz levantou os olhos. Um homem alto, de terno impecável sob um guarda-chuva preto, agachava-se ao lado dela. Olhos escuros, rosto angular, uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Você está bem? Precisa de ajuda? Beatriz tentou falar, mas sua voz falhou. Tudo ficou embaçado. O mundo girando. A última coisa que ela viu antes de desmaiar foi o homem pegando-a nos braços, sua voz distante gritando algo sobre o hospital. E então, escuridão. O cheiro de lavanda foi a primeira coisa que Beatriz percebeu. Depois, a maciez. Lençóis de algodão egípcio, suaves como nuvens. O tipo de roupa de cama que ela só tinha visto em revistas de decoração. Seus olhos se abriram devagar. Teto branco, lustre de cristal, paredes em tom creme com molduras delicadas. Ela sentou-se de golpe, o coração disparando. Onde diabos eu estou? A roupa molhada tinha sumido. No lugar, um roupão de seda branco envolvia seu corpo. Seus cabelos estavam secos, penteados. Um curativo limpo cobria seus joelhos arranhados. Calma, você está segura. Beatriz virou-se bruscamente. O homem da chuva estava sentado numa poltrona ao lado da cama. Tinha trocado o terno molhado por uma camisa social cinza, mangas dobradas até os cotovelos. Segurava uma xícara de café, observando-a com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Quem é você? A voz de Beatriz saiu rouca. Meu nome é Rafael. Ele colocou a xícara na mesinha lateral. Rafael Mendes. O nome não significava nada para ela. Onde eu estou? Na minha casa. Bairro Jardins. Ele gesticulou vagamente. Você desmaiou na rua. Estava hipotérmica. Trouxe você para cá e chamei uma médica particular. Uma médica veio aqui? Sim. Ela te examinou, aplicou soro, cuidou dos seus ferimentos. Rafael se levantou, aproximando-se devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Você dormiu por 14 horas. 14 horas? Beatriz tentou sair da cama, mas suas pernas tremeram. Ei, calma. Rafael segurou seu braço firme, mas gentil. Seu corpo estava exausto. Você precisa descansar. Eu preciso ir. As lágrimas voltaram. Eu preciso... E então, a realidade caiu sobre ela como uma avalanche. Não tinha para onde ir. Não tinha nada. Beatriz desabou em soluços. Rafael, sem dizer palavra, apenas puxou-a para um abraço apertado, protetor. Está tudo bem, ele murmurou. Você está segura aqui. Pode chorar. E ela chorou. Chorou pelos 6 meses de solidão desde a morte de Leonardo. Chorou pela traição de Patrícia. Chorou pela humilhação, pela perda, pelo medo. Chorou até não ter mais lágrimas. Meia hora depois, Beatriz estava sentada à mesa da cozinha gourmet. Uma cozinha maior que a sala da casa onde ela cresceu em Heliópolis. Rafael colocou um prato na frente dela. Omelete com queijo, torradas, suco de laranja. Você precisa comer. Eu não tenho fome. Tem sim. Ele sentou-se na frente dela.
Seu corpo precisa. Come. Beatriz pegou o garfo com mãos trêmulas. A primeira garfada era deliciosa. A segunda também. Na terceira, ela percebeu que estava faminta. Rafael observava em silêncio, uma expressão suave no rosto. Por que você está fazendo isso? Beatriz finalmente perguntou. Por que me ajudar? Você nem me conhece. É verdade, não conheço. Rafael tomou um gole do próprio café. Mas eu conheço aquele olhar. O olhar de quem perdeu tudo, de quem foi traído por quem deveria proteger. Havia algo na voz dele. Uma dor antiga, guardada. O que aconteceu com você? Beatriz perguntou baixinho. Rafael sorriu, mas era um sorriso triste. Isso é uma história para outro dia. Agora você vai me contar a sua história. E não minta. Eu quero saber tudo. Beatriz contou. Contou sobre Leonardo. Sobre como se conheceram num café, onde ela trabalhava como garçonete enquanto tentava pagar a faculdade de letras. Sobre como ele era gentil, engraçado, apaixonado por livros tanto quanto ela. Ele não se importava que eu fosse pobre, Beatriz sussurrou. Ele me amava, de verdade. E a família dele? Odiava. Beatriz engoliu seco, especialmente Patrícia. Ela sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente, que eu estava com Leonardo só pelo dinheiro. Mas não estava. Não! Beatriz bateu a mão na mesa. Eu amava meu marido. Quando ele morreu... As lágrimas voltaram. Quando ele morreu, eu morri junto. Rafael escutou tudo. A morte súbita de Leonardo aos 35 anos, o infarto fulminante, os 6 meses de luto. E então, hoje, ela falsificou documentos, Beatriz explicou, a voz tremendo de raiva. Fotos do meu irmão dizendo que era meu amante. Papéis dizendo que eu planejei a morte do Leonardo. Me forçou a assinar a transferência de tudo sob ameaça de me colocar na cadeia. E você assinou. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Rafael se levantou caminhando até a janela. Mas eu entendo. Quando estamos no fundo do poço, quando estamos sozinhos, assustados, fazemos o que for preciso para sobreviver. Ele virou-se e Beatriz viu algo diferente em seus olhos. Determinação. Fogo. Beatriz, eu vou te fazer uma pergunta. E quero que você pense bem antes de responder. O quê? Rafael voltou para a mesa, sentando-se. Pegou as mãos dela entre as suas, mãos grandes, calejadas, fortes. Você quer vingança? O coração de Beatriz pulou. O quê? Vingança? Rafael repetiu devagar. Você quer destruir Patrícia Albuquerque? Quer recuperar o que é seu por direito? Quer fazer ela pagar por cada humilhação, cada mentira, cada lágrima? Eu não... Beatriz gaguejou. Como? Eu não tenho nada, nenhum poder, nenhum dinheiro, eu sou ninguém. Você era ninguém. Rafael apertou suas mãos. Mas pode se tornar tudo se aceitar minha ajuda. Sua ajuda? Beatriz olhou para ele confusa. Por que você faria isso? Você nem me conhece. O que você ganha com isso? Rafael soltou suas mãos, recostando-se na cadeira. Um sorriso lento, perigoso, apareceu em seu rosto. Porque Patrícia Albuquerque não destruiu só você, Beatriz. Ela destruiu alguém que eu amava. E eu esperei anos pela oportunidade certa de destruí-la de volta. Os olhos de Beatriz se arregalaram. O que você está dizendo? Estou dizendo... Rafael se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E juntos nós vamos tirar tudo dela. A empresa, a mansão, o prestígio, o poder, tudo. Mas como? Ela tem advogados, ela tem dinheiro, ela tem a família inteira apoiando ela. Rafael sorriu. E eu tenho algo muito melhor. O quê? Ele pegou seu celular mostrando a tela para Beatriz. Era uma manchete de jornal econômico. Rafael Mendes, o novo rei do mercado financeiro. Aos 34 anos, bilionário comanda império de investimentos. Beatriz leu, releu, olhou para Rafael, para a manchete, de volta para Rafael. Você é bilionário? Não. Rafael deu de ombros. O Forbes está desatualizado. Faz 6 meses que passei da marca de bilionário.
Agora eu sou multibilionário. A boca de Beatriz caiu. E nos próximos 3 meses, Rafael continuou guardando o celular. Eu vou usar cada centavo, cada conexão, cada recurso que eu tenho para fazer uma coisa: colocar Patrícia Albuquerque de joelhos. Mas por quê? O que ela fez com você? Isso? Rafael se levantou estendendo a mão para ela. Eu te conto depois. Agora você tem uma escolha. Pode ir embora. Eu te dou dinheiro, uma casa, um recomeço, sem compromisso. Ou... Os olhos de Rafael eram de predador. Ou você fica, se transforma, vira a mulher que Patrícia tem pesadelos, e quando estivermos prontos, nós atacamos. Beatriz olhou para a mão estendida, para aquele homem misterioso que tinha surgido como um anjo ou seria um demônio. Na pior noite da sua vida, ela pensou em Patrícia, no sorriso cruel, na humilhação, na chuva gelada, e algo dentro dela, algo que tinha sido gentil, que tinha sido dócil, que tinha sido manso, morreu, e nasceu algo novo, algo perigoso. Beatriz pegou a mão de Rafael. Eu fico, e eu quero destruir ela. Rafael sorriu. Ótima escolha. Bem-vinda ao jogo, Beatriz Santos. Ou melhor, ele beijou a mão dela, cavalheiresco. Bem-vinda, futura rainha de São Paulo. 3 semanas depois, Beatriz olhou para o espelho e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. O cabelo castanho sem vida tinha sido transformado por Rodrigo, o cabeleireiro mais caro de São Paulo. Agora caía em ondas douradas até os ombros, um corte moderno que emoldurava seu rosto. As sobrancelhas, antes descuidadas, estavam perfeitamente desenhadas. A pele brilhava, resultado de 3 semanas de tratamentos faciais diários. E a roupa? Deus, a roupa! Um vestido Versace preto que abraçava cada curva, sapatos Louboutin vermelhos, um relógio Cartier no pulso. Está diferente, não é? Rafael apareceu atrás dela no reflexo. Terno Tom Ford azul marinho, cabelo impecável. Ele sempre estava impecável. Diferente. Beatriz riu, mas era uma risada amarga. Eu não me reconheço. Bom. Rafael se aproximou, ajustando o colar de diamantes no pescoço dela. Seus dedos roçaram sua pele, fazendo Beatriz arrepiar. Porque a Beatriz que foi jogada na rua morreu naquela noite. Essa aqui... Ele girou ela para encará-lo. Essa é outra pessoa. E quem eu sou agora? Alguém que Patrícia Albuquerque vai temer. As 3 semanas tinham sido intensas. Todos os dias, às 6 horas, personal trainer. Rafael tinha contratado o melhor. Não para ficar magra, ele explicou, mas para ficar forte, confiante, poderosa. Às 9 horas, aulas de etiqueta social com Madame Beaumont, uma francesa sisuda que ensinou Beatriz como andar, como falar, como comer, como intimidar com apenas um olhar. Postura é poder, ma chérie, Madame repetia. Você entra numa sala e todos devem saber que você é importante. Às 14 horas, aulas de negócios. Rafael pessoalmente ensinava sobre mercado financeiro, estratégias empresariais, como ler pessoas, como manipular situações. Vingança não é emoção, ele dizia. É xadrez. E você precisa pensar 10 jogadas à frente. E às noites, eles jantavam juntos, conversavam, riam. E Beatriz sentia algo estranho crescendo dentro dela. Algo perigoso. Atração. Você nunca me contou, Beatriz disse naquela noite, enquanto tomavam vinho na varanda. A vista de São Paulo brilhava lá embaixo. Por que você odeia tanto a Patrícia? Rafael ficou quieto por um longo momento. Seu maxilar tensionou. Você merece saber. Ele tomou um longo gole do vinho. Eu tinha uma irmã, Júlia. O tempo verbal fez o coração de Beatriz afundar. Tinha. Júlia era tudo para mim, Rafael continuou, os olhos perdidos nas luzes da cidade. 5 anos mais nova, doce, gentil, sonhadora. Ela tinha talento para publicidade e marketing, um talento incrível. Criava campanhas que faziam as pessoas pararem e prestarem atenção. O que aconteceu? Ela conseguiu um estágio na Albuquerque Enterprises,
o setor de marketing da empresa de luxo da família. Trabalhou duro por 2 anos, criou campanhas brilhantes que triplicaram as vendas. Mas Patrícia viu minha irmã como ameaça. Rafael apertou o copo com tanta força que Beatriz temeu que quebrasse. Júlia desenvolveu uma campanha completa para o lançamento internacional da marca. 6 meses de trabalho, conceito, slogan, estratégia de mídia, tudo. Mostrou para Patrícia em confiança, como sua chefe direta. E Patrícia roubou tudo. Apresentou a campanha ao conselho como sendo criação dela. Quando Júlia tentou denunciar, Patrícia a acusou de insubordinação, de tentar roubar os créditos, usou os advogados da família para destruir ela. Rafael, minha irmã perdeu tudo, o emprego, a reputação. Foi colocada numa lista negra. Nenhuma agência de publicidade, nenhuma empresa queria contratar ela. E Júlia, ela não aguentou a humilhação. Ver seu trabalho sendo creditado à mulher que a destruiu. A voz de Rafael quebrou. Há 3 anos ela se jogou da Ponte das Bandeiras. Beatriz cobriu a boca com as mãos. Oh, meu Deus! Eu estava começando no mercado financeiro. Não tinha dinheiro para ajudar ela. Não tinha poder para enfrentar os Albuquerque. Rafael finalmente olhou para Beatriz e havia lágrimas em seus olhos. Mas eu prometi para mim mesmo, um dia eu seria rico o suficiente, poderoso o suficiente para fazer Patrícia pagar, para tirar dela tudo que ela ama, para fazer ela sentir o que minha irmã sentiu. Beatriz se levantou abraçando Rafael. Ele a puxou com força, enterrando o rosto no pescoço dela. Nós vamos destruir ela, Beatriz sussurrou. Pela Júlia, pelo Leonardo, por todos que ela pisoteou. Rafael se afastou levemente olhando nos olhos dela. Havia uma intensidade ali que fez o coração de Beatriz acelerar. Você é incrível, sabia? Ele murmurou, seus lábios perigosamente próximos. Rafael, Ele beijou ela. Um beijo suave primeiro, testando, perguntando. Beatriz respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele. O beijo se aprofundou, virando urgência, necessidade, fogo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso complica as coisas, Beatriz disse, a voz rouca. Eu sei. Rafael sorriu. Aquele sorriso perigoso que adorava e temia. Mas já que vamos destruir o mundo de Patrícia juntos, por que não misturar negócios com prazer? Beatriz riu. Uma risada genuína, livre. Você é impossível. E você está começando a gostar disso. Talvez. No dia seguinte, Beatriz estava no escritório de Rafael. Pronta? Rafael perguntou. Beatriz, sentada na frente dele, agora impecável com um tailleur Chanel branco e cabelo preso em coque elegante, assentiu. Pronta. Rafael empurrou uma pasta grossa pela mesa. Tudo o que você precisa saber está aqui. A Albuquerque Enterprises está em dívida. Eles expandiram rápido demais, investiram em projetos ruins. Estão desesperados por capital. E é aí que entramos. Exato. Rafael sorriu. Minha empresa vai oferecer um investimento, mas com uma condição. Eu coloco alguém no conselho, alguém para fiscalizar o investimento. Deixa eu adivinhar. Eu? Você. Rafael se levantou, contornando a mesa. Mas não como Beatriz Santos, viúva pobre. Você vai usar o nome de solteira da sua mãe, Beatriz Cavalcante, e vai ser apresentada como minha principal consultora de investimentos. Eles vão aceitar? Eles não têm escolha. Rafael pegou o queixo dela, fazendo-a olhar para cima. Ou aceitam nosso dinheiro e nossas condições, ou a empresa vai falir em 3 meses. Eu me certifiquei disso. Como? Rafael piscou. Eu posso ter comprado 35% das ações de fornecedores-chave e posso ter convencido eles a aumentar preços e atrasar entregas para os Albuquerque. Beatriz sorriu devagar. Você é diabólico. Eu aprendi com os melhores. Ele se inclinou beijando ela rapidamente. E agora você também está aprendendo. Então, senhorita Cavalcante, está pronta para sua primeira reunião com o conselho da Albuquerque Enterprises? Mais que pronta. Beatriz se levantou, os saltos fazendo-a quase da altura dele. Mas tem um problema. Qual? Patrícia vai me reconhecer. Vai,
Rafael arqueou uma sobrancelha. Beatriz Santos era uma garota assustada, magra, cabelo sem vida, roupas baratas, postura curvada. Você acha que ela vai reconhecer isso? Ele gesticulou para ela. Beatriz olhou para o espelho na parede. Cabelo louro perfeito, maquiagem impecável, roupa de grife, postura ereta, confiante, olhar afiado. Não, ela sussurrou, ela não vai. E mesmo que desconfie, Rafael colocou um par de óculos Dior nela. Não vai ter certeza, e enquanto ela hesita, nós atacamos. Beatriz tirou os óculos olhando para Rafael. Quando é a reunião? Amanhã, às 10 horas. Perfeito. Beatriz pegou a pasta, virando-se para sair. Na porta, ela parou, olhando para trás. Rafael? Sim? Obrigada por me salvar, por me transformar, por me dar uma chance de vingança. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Beatriz sorriu, mas não era mais o sorriso tímido de antes. Era algo feroz, perigoso. E quando acabarmos com Patrícia, quando ela estiver de joelhos, implorando, destruída, eu vou garantir que ela saiba que foi a mulher que ela jogou na rua que tirou tudo dela. Rafael sorriu com orgulho. Essa é minha garota. O prédio da Albuquerque Enterprises dominava a Avenida Paulista como um monumento ao luxo. Vidro e aço, 20 andares de opulência. Beatriz desceu da Mercedes preta, um dos carros de Rafael. O motorista abriu a porta para ela. Ela colocou os óculos Dior, ajeitou o blazer Armani e respirou fundo. Você não é mais aquela garota. Você é Beatriz Cavalcante, consultora de investimentos, poderosa, intocável. Senhorita Cavalcante? Um jovem de terno a cumprimentou na recepção. Sou Rodrigo, assistente do conselho. Por favor, me acompanhe. Os saltos ecoavam no mármore enquanto atravessavam o lobby. Beatriz sentia os olhares. Curiosidade, admiração, respeito. Ninguém via uma vítima. Viam uma predadora. A sala de reuniões do 20º andar era intimidadora. Mesa de mogno, cadeiras de couro, vista panorâmica de São Paulo. E lá estava ela, Patrícia Albuquerque. O coração de Beatriz quase parou, mas ela não demonstrou. Semanas de treino em esconder emoções a ajudaram. 3 semanas de treinamento intenso com Rafael a blindaram. Patrícia estava impecável como sempre. Cabelo preto preso em coque severo, tailleur vermelho Valentino, joias caríssimas. Mas havia algo diferente. Olheiras mal disfarçadas pela maquiagem. Dedos tamborilando nervosamente na mesa. A postura não estava tão ereta. Ela está estressada, preocupada. Ótimo. Senhores, o presidente do conselho. Senhor. Alberto Albuquerque, pai de Patrícia e do falecido Leonardo, abriu a reunião. Um homem de 70 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado. Agradeço a presença de todos. Como sabem, estamos aqui para discutir a proposta de investimento da Mendes Capital. Proposta generosa, comentou um dos conselheiros. 50 milhões de reais é exatamente o que precisamos para estabilizar o fluxo de caixa. Mas com condições. Patrícia cortou sua voz afiada. Eles querem colocar alguém no nosso conselho. Isso é inaceitável. A Albuquerque Enterprises é uma empresa familiar. Não aceitamos estranhos. Estranhos com 50 milhões de reais, filha. O pai retrucou cansado. Pai, você não entende. Se começarmos a aceitar investidores externos, vamos perder o controle da empresa. Já estamos perdendo o controle, outro conselheiro murmurou. As dívidas estão... Silêncio! Patrícia bateu a mão na mesa. Foi nesse momento que a porta se abriu. Rafael Mendes entrou. Terno cinza chumbo Tom Ford, porte de imperador. Todos na sala se levantaram imediatamente. Senhor, Mendes, o senhor. Alberto estendeu a mão. Que honra tê-lo aqui. O prazer é meu, senhor. Albuquerque. Rafael apertou a mão dele com firmeza. Então virou-se para Patrícia, sorriso cortês. Senhora, Albuquerque. Senhor, Mendes. A voz dela era gelada. Trouxe comigo, Rafael gesticulou para a porta, a consultora que vai representar meus interesses no conselho, caso aceitem nossa proposta. Permitam-me apresentar a senhorita, Beatriz Cavalcante.
Beatriz entrou. Tudo nela gritava poder. A postura ereta, o andar confiante, o olhar direto sem medo. Ela tirou os óculos lentamente, dobrando-os com calma, e olhou diretamente para Patrícia. O mundo pareceu congelar. Patrícia piscou, franziu a testa. Havia algo familiar? Não. Impossível. Senhorita Cavalcante, o senhor. Alberto se levantou claramente impressionado. Que prazer. Por favor, sente-se. Obrigada, senhor. Albuquerque. A voz de Beatriz era diferente, mais grave, mais controlada. 3 semanas de aulas de dicção com Madame Beaumont. É uma honra estar aqui. Beatriz sentou-se ao lado de Rafael, exatamente em frente a Patrícia. Os olhos de Patrícia não saíam dela, estudando, suspeitando, mas sem certeza. Senhorita Cavalcante. Patrícia finalmente falou a voz cautelosa. Seu rosto me parece familiar. Já nos conhecemos? O momento decisivo. Beatriz sorriu. Um sorriso controlado, profissional. Não creio, senhora. Albuquerque. Trabalhei os últimos 5 anos em Londres. Acabei de voltar ao Brasil há 1 mês. Talvez me confunda com alguém. Talvez. Mas Patrícia não parecia convencida. Podemos começar? Rafael cortou, abrindo sua pasta. Tempo é dinheiro. E acredito que vocês estejam ansiosos para ouvir nossa proposta. A reunião durou 2 horas. Beatriz estava impecável. Apresentou análises de mercado, projeções financeiras, estratégias de reestruturação. Falava com autoridade sobre investimentos, fluxo de caixa, otimização de recursos. Os conselheiros estavam impressionados. O senhor. Alberto estava convencido. E Patrícia? Patrícia estava furiosa. A proposta é simples, Rafael concluiu. 50 milhões de reais em 3 parcelas. Em troca, 15% das ações preferenciais e um assento no conselho para a senhorita Cavalcante. 15% é muito, Patrícia protestou. 15% é barato considerando que vocês estão há 3 meses da falência. Beatriz retrucou calmamente, sem olhar para ela. Mantinha os olhos nos documentos, profissional. Analisamos suas finanças. Os fornecedores estão cancelando contratos. Os bancos não querem mais emprestar. Vocês têm 2 opções: aceitar nossa oferta ou começar a vender ativos pessoais para cobrir as dívidas. O silêncio era pesado. Ela está certa, filha. O senhor. Alberto suspirou. Não temos escolha. Pai, Patrícia, chega. Pela primeira vez o velho mostrou autoridade. Você me garantiu que a expansão para o mercado asiático ia funcionar. Não funcionou. Você me garantiu que os investimentos em publicidade trariam retorno. Não trouxeram. Agora, ou aceitamos essa ajuda, ou perdemos a empresa que seu avô construiu. Patrícia ficou branca. Suas mãos tremiam de raiva. Eu preciso de garantias, ela disse entre dentes, de que essa consultora não vai tentar tomar decisões importantes sem nossa aprovação. Senhorita, Cavalcante terá voto no conselho, Rafael disse firmemente. Mas não veto. Ela fiscaliza, sugere, aconselha. As decisões finais ainda são da família Albuquerque, por enquanto. O por enquanto pairou no ar como uma ameaça velada. Senhores, o senhor. Alberto se levantou. Vou colocar em votação. Quem é a favor da proposta de investimento da Mendes Capital? 8 mãos se levantaram. Apenas Patrícia manteve a mão abaixada, o rosto vermelho de humilhação. Aprovado por maioria, o senhor. Alberto anunciou. Senhorita Cavalcante, bem-vinda ao conselho da Albuquerque Enterprises. Beatriz se levantou, apertando a mão dele. Será um prazer trabalhar com vocês. Quando chegou a vez de Patrícia, houve uma hesitação. Patrícia olhou para a mão estendida como se fosse veneno. Mas tinha que manter as aparências. Ela apertou a mão de Beatriz. No segundo em que suas peles se tocaram, os olhos de Patrícia se arregalaram. Aquela mão. Ela conhecia aquela mão. Prazer em conhecê-la, senhora. Albuquerque, Beatriz disse, voz neutra. E então, tão baixo que apenas Patrícia pode ouvir, ela sussurrou. Ah, mas você já me conhece. Só não sabe ainda.
Beatriz soltou a mão e se afastou, deixando Patrícia congelada, em choque. No elevador, sozinhos, Rafael olhou para Beatriz com admiração. Você foi perfeita. Eu estava morrendo de medo. Não demonstrou nem por um segundo. Ele segurou o queixo dela, virando seu rosto. Você é uma atriz natural. E o sussurro no final? Puro gênio. Não resisti. Beatriz sorriu. Pela primeira vez em horas, um sorriso genuíno. Viu o rosto dela? Ela vai passar a noite inteira tentando descobrir quem eu sou. Deixa ela sofrer. Rafael a puxou para um beijo. A vingança mal começou. As portas do elevador se abriram no térreo. Rafael ofereceu o braço e Beatriz aceitou. Eles atravessaram o lobby como um casal de poder. Ele, o bilionário temido. Ela, a consultora misteriosa. Todos olhavam. Todos sussurravam. E no 20º andar, atrás da janela de vidro, Patrícia Albuquerque observava a cena com os punhos cerrados, uma única certeza martelando em sua mente. Aquela mulher vai ser um problema. Os 3 dias seguintes foram uma dança cuidadosa de poder e paranoia. Beatriz assumiu seu escritório no 18º andar, uma sala com vista estratégica, móveis modernos e acesso privilegiado aos arquivos financeiros da empresa. Rafael tinha garantido que ela tivesse todas as ferramentas necessárias para fiscalizar o investimento. Na verdade, todas as ferramentas necessárias para desmontar o império de Patrícia, peça por peça. Durante esses 3 dias, Beatriz participou de reuniões, analisou contratos, questionou decisões antigas, sempre profissional, sempre implacável, e sempre sob o olhar vigilante de Patrícia, que a observava como um falcão observa uma presa. Mas Patrícia não era a única observando. Rafael tinha instalado discretamente câmeras de segurança para proteger o investimento. Na prática, cada movimento de Patrícia era monitorado, cada telefonema, cada reunião privada. E na manhã do 3º dia, quando Beatriz chegou ao seu escritório com um café na mão e uma lista de anomalias financeiras que tinha descoberto, a porta se abriu sem aviso. Patrícia. Senhorita. Cavalcante. A voz era gelada. Posso entrar? Você já entrou, Beatriz respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Madame Beaumont tinha ensinado. Quem tem poder não se apressa. Faça-os esperar. Patrícia cerrou os dentes. Não estava acostumada a ser ignorada. Eu vim porque precisamos estabelecer algumas regras. Regras? Agora Beatriz levantou o olhar tirando os óculos. Interessante. Achei que as regras já estavam claras no contrato que você assinou. Eu não assinei nada. Fui voto vencido. Exatamente. Beatriz sorriu friamente. Democracia é linda, não é? Patrícia se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela, tentando intimidar. Eu não sei quem você pensa que é, mas essa empresa é minha. Meu avô fundou. Meu pai comanda. Eu trabalho aqui há 15 anos. Você? Você é uma intrusa com dinheiro de investidor. Investidor que está salvando sua empresa da falência. Beatriz se levantou, encarando ela. Mesmo com os saltos, eram da mesma altura. E se não gosta da minha presença, pode sempre comprar minhas ações. Vai precisar de uns 80 milhões de reais, já que elas valorizaram. Tem? O silêncio foi resposta suficiente. Eu pensei que não. Beatriz contornou a mesa, aproximando-se. Então aqui está a minha regra, senhora. Albuquerque. Você fica no seu canto, eu fico no meu. Mas se tentar me sabotar, se tentar me desacreditar, se tentar me tirar daqui, eu juro por Deus que vou garantir que Rafael Mendes puxe cada centavo do investimento. E então você pode explicar aos acionistas por que a empresa faliu. As duas mulheres se encararam, uma guerra silenciosa de olhares. Eu sei que tem algo errado com você, Patrícia sussurrou. Eu posso não saber o que ainda, mas vou descobrir. Boa sorte com isso. Beatriz voltou para sua cadeira, colocando os óculos de volta. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Diferente de algumas pessoas que passam o dia paranoicas. Patrícia saiu batendo a porta. Assim que ficou sozinha, Beatriz deixou escapar o ar que estava segurando. Suas mãos tremiam ligeiramente.
O celular vibrou. Mensagem de Rafael. Câmeras do escritório mostram que ela foi te confrontar. Você está bem? Beatriz sorriu. Ele tinha colocado câmeras de segurança em todo o andar para proteger o investimento. Mas na verdade era para proteger ela. Perfeitamente. Ela está desesperada. Ótimo. Jantar hoje? Tenho novidades. Seu apartamento às 20 horas? Perfeita. Use aquele vestido vermelho que eu gosto. Beatriz corou. Nos últimos 3 dias, o relacionamento deles tinha evoluído. Ainda não tinham dormido juntos. Ambos concordaram em ir devagar. Mas os beijos, os toques, a tensão, era quase insuportável. Naquela noite, no apartamento de Rafael preparava massa fresca quando Beatriz chegou. Ele tinha insistido em cozinhar. Não sabia que bilionários cozinhavam. Ela brincou, aceitando a taça de vinho. Esse bilionário cresceu pobre em Heliópolis, Rafael respondeu mexendo o molho. Júlia e eu aprendemos a cozinhar porque nossa mãe trabalhava em 3 empregos. Quando ela chegava em casa, tarde da noite, a gente já tinha o jantar pronto. A vulnerabilidade na voz dele tocou Beatriz. Sua mãe deve ser incrível. Era. Rafael desligou o fogo. Morreu de câncer há 5 anos, 3 meses antes de eu fazer meu primeiro milhão. Ela nunca viu eu vencer. Ela viu você tentar. Isso já é vitória. Rafael olhou para ela com algo intenso nos olhos. Então puxou ela pela cintura, beijando-a profundamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. A massa vai esfriar, Beatriz murmurou. Que esfrie. Rafael a beijou de novo. Meia hora depois, finalmente sentados à mesa, a massa requentada, mas deliciosa, Rafael abriu o notebook. Lembra que eu disse que tinha novidades? Sim. Patrícia contratou um investigador particular hoje de manhã para investigar você. Beatriz engasgou com o vinho. O quê? Calma. Rafael mostrou a tela. Eu já sabia que ela faria isso. Na verdade, eu estava contando com isso. Como você sabe disso? Rafael sorriu de lado. Você acha mesmo que eu coloquei você naquela empresa sem preparar o terreno? Metade dos funcionários do departamento administrativo trabalha para mim agora, incluindo a secretária da Patrícia. Rafael Mendes, você é terrível. Eu prefiro dizer que sou estratégico. Ele tomou um gole do vinho. De qualquer forma, eu já preparei uma identidade completa para Beatriz Cavalcante, formada em administração pela London School of Economics. Trabalhou 5 anos na Europa. Retornou ao Brasil há 2 meses. Tem CPF, RG, histórico escolar, tudo. Isso é legal? Tecnicamente, não. Praticamente, desde que ela não investigue a fundo, o que ela não pode porque Beatriz Cavalcante é uma pessoa real, só não é você. Vai funcionar perfeitamente. Beatriz balançou a cabeça rindo. Eu não sei se te beijo ou te denuncio. Escolhe a primeira opção. Ele piscou. Mas e se ela descobrir? Ela não vai. Rafael fechou o notebook. Porque a verdadeira Beatriz Cavalcante está morando em Portugal há 7 anos, casada, com 2 filhos. E quando Patrícia ligar para confirmar seu histórico profissional em Londres, vai falar com pessoas que eu paguei para confirmar tudo. Está tudo coberto. Você pensou em tudo. Eu tive 3 anos para planejar minha vingança contra Patrícia. A voz dele ficou mais séria. Desde o dia que Júlia morreu. 3 anos estudando ela, esperando a oportunidade certa. E então você apareceu. Jogada na rua, destruída pela mesma mulher. Foi como o universo dizendo, agora é a hora. Você acredita em destino? Não. Rafael pegou a mão dela sobre a mesa. Eu acredito que a vida nos dá oportunidades. E cabe a nós decidir se vamos aproveitar ou desperdiçar. E você decidiu me salvar. Eu decidi nos salvar. Ele levantou, puxando ela para o sofá. Porque a verdade, Beatriz, é que naquela noite, na chuva, eu não estava salvando só você. Estava salvando a mim também. De virar um monstro consumido por vingança. E agora, ele acariciou o rosto dela. Eu tenho um motivo além de ódio. Tenho você. Eles se beijaram de novo, mas dessa vez era diferente. Mais lento, mais profundo, mais real. Rafael,
Beatriz sussurrou contra os lábios dele. Eu estou com medo. De quê? De me apaixonar por você. E isso complicar tudo. Rafael riu baixinho. Novidade, Bia. Você já se apaixonou, assim como eu. Isso é loucura. Faz menos de um mês que nos conhecemos. E desde quando o coração liga para tempo? Ele beijou a testa dela. Mas não precisa ter medo. Eu te protejo. Sempre. No dia seguinte, no escritório de Patrícia, o investigador particular, Sr. Cardoso, colocou uma pasta sobre a mesa. Encontrou algo? Patrícia perguntou ansiosa. Sim e não. Ele abriu a pasta. Beatriz Cavalcante existe. Formada pela LSE, trabalhou em Londres, voltou recentemente. Tudo confere. Mas tem algo estranho. Não consegui fotos dela da época de Londres. Os contatos profissionais confirmam, mas parecem ensaiados. Ensaiados como? Como se alguém tivesse pago eles para confirmar uma história. O investigador hesitou. Senhora, Albuquerque, quanto você está disposta a gastar nessa investigação? Porque se quer que eu cave fundo, vai precisar de mais recursos, e talvez nem assim eu descubra algo. Patrícia mordeu o lábio. Ela estava quase sem dinheiro líquido. As dívidas pessoais, os empréstimos... Continue investigando. Ela finalmente disse. Eu vou arranjar o dinheiro. Quando o investigador saiu, Patrícia ficou olhando para a pasta. Aquela mulher era familiar. Ela sabia que era, mas de onde? Ela abriu a gaveta, pegando uma foto antiga. Leonardo e ela na infância. E no fundo, uma garota tímida de cabelo castanho. A viúva patética do irmão, Beatriz Santos. Patrícia estudou a foto. Depois pegou uma impressão do LinkedIn de Beatriz Cavalcante. Cabelo diferente, cor diferente, rosto mais fino, postura diferente, roupa diferente, tudo diferente, mas os olhos... Não. Patrícia sussurrou para si mesma. Impossível. Ela está morta. Ou deveria estar. Mas e se não estivesse? Patrícia pegou o telefone, discando para o investigador. Cardoso, preciso que você investigue outra pessoa. Beatriz Santos, viúva do meu irmão Leonardo. Quero saber onde ela está, se está viva. Tudo. Ela desligou, o coração acelerado. Por uma semana inteira, aquela suspeita a consumiu. Cada reunião com Beatriz Cavalcante era uma tortura. Ela analisava cada gesto, cada palavra, cada olhar, procurando provas. Mas Beatriz era impecável, sempre profissional, sempre confiante, sempre diferente. E então chegou o convite para o jantar de gala dos 50 anos da empresa. O evento onde toda São Paulo estaria presente. O evento onde Patrícia teria que sorrir, fingir, agir como se tudo estivesse sob controle. Quando, na verdade, pela primeira vez em anos, ela sentia que estava perdendo o jogo. A semana tinha sido um cabo de guerra silencioso. Patrícia intensificou as investigações. Fez perguntas sutis. Observou cada movimento de Beatriz. Comparou fotos antigas com imagens recentes. Mas quanto mais procurava, mais frustrada ficava. Beatriz Cavalcante parecia legítima. Documentos perfeitos, histórico profissional verificável, até mesmo ex-colegas que confirmavam sua história. Mas a suspeita não a deixava dormir. Enquanto isso, Beatriz e Rafael preparavam o próximo movimento. O jantar de gala seria o palco perfeito, não para revelar a verdade, ainda não, mas para plantar mais dúvidas, para fazer Patrícia questionar sua própria sanidade. E agora, no apartamento de Rafael, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Beatriz segurava o convite dourado que mudaria tudo. Você tem certeza sobre isso? Beatriz perguntou, olhando para o convite. Jantar de gala beneficente. 50 anos da Albuquerque Enterprises Black Tie, Hotel Unique. Sábado, 20 horas, absoluta. Rafael ajustou a gravata no espelho. Smoking Tom Ford preto, abotoaduras de platina. Ele estava devastadoramente bonito. É o evento do ano. Toda a elite empresarial de São Paulo vai estar lá. Você precisa aparecer. Mas Patrícia vai ter que engolir. Ele se virou, aproximando-se. Você é membro do conselho. Sua presença é obrigatória. E além disso,
Ele deslizou as mãos pela cintura dela. Eu quero te mostrar para o mundo. Quero que todos vejam a mulher incrível que você se tornou. Beatriz olhou para o próprio reflexo. O vestido Eli Saab azul marinho caía como água sobre seu corpo, bordado com cristais Swarovski que capturavam a luz. O cabelo estava preso em um penteado grego elegante. Brincos de diamante, emprestados por Rafael, completavam o visual. Ela parecia uma princesa. Não, parecia uma rainha. Rafael, ela sussurrou. Às vezes ainda acordo achando que é um sonho, que vou abrir os olhos e estar de volta naquela calçada, na chuva, sem nada. Ele virou ela de frente para ele, segurando seu rosto com ambas as mãos. Isso não é sonho. Isso é sua vida agora. Você merece tudo isso e muito mais. Eu não sei se mereço você. Você merece o mundo inteiro, Bia. Ele beijou ela, suave e profundo. E eu vou passar o resto da vida provando isso. Hotel Unique. Às 21h, o salão estava deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos de rosas brancas, champanhe moët fluindo livremente. Músicos tocavam jazz suave, enquanto São Paulo brilhava através das janelas panorâmicas. A elite paulistana estava toda presente. Empresários, políticos, celebridades, socialites. Todos em seus melhores trajes, todos exibindo suas joias mais caras. E quando Rafael Mendes entrou, com Beatriz Cavalcante em seu braço, o salão inteiro pareceu parar. Quem é ela? Sussurros começaram imediatamente. A nova do Conselho da Albuquerque. Ouvi dizer que é consultora do Rafael Mendes. Eles estão juntos? Olha aquele vestido. Deve custar uma fortuna. Ela é linda. Beatriz manteve a postura ereta, o sorriso elegante. Por dentro, seu coração batia como um tambor. Mas por fora, era gelo, confiança, poder. Respira, Rafael murmurou no ouvido dela. Você está arrasando. Metade dos homens aqui está babando e a outra metade das mulheres está com inveja. E Patrícia? Está no canto, ao lado do pai, olhando para você como se quisesse te matar. Beatriz não olhou imediatamente. Primeiro aceitou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Tomou um gole. Conversou com um empresário que Rafael apresentou. Riu de uma piada. Demonstrou interesse genuíno em negócios. Só depois de 5 minutos, ela virou casualmente na direção de Patrícia. E seus olhos se encontraram. Patrícia estava impecável em um vestido vermelho Dior, cabelo solto em ondas, joias caríssimas, mas havia algo em seus olhos. Ódio, medo, confusão. Beatriz ergueu levemente sua taça, em um brinde silencioso. Patrícia cerrou os dentes. Boa noite a todos, a voz do Senhor. Alberto Albuquerque ecoou pelo salão. Ele estava no pequeno palco, microfone na mão. Obrigado por estarem aqui nesta noite especial. 50 anos da nossa empresa. 50 anos de história, de trabalho, de dedicação. Aplausos educados. Gostaria de agradecer especialmente, ele continuou, aos nossos investidores, parceiros e ao nosso mais novo membro do conselho, a senhorita Beatriz Cavalcante. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. Ela sorriu, acenando elegantemente, como se ter 300 pares de olhos sobre ela fosse a coisa mais natural do mundo. E, claro, senhor, Alberto prosseguiu, ao senhor, Rafael Mendes, da Mendes Capital, cujo investimento tem sido fundamental para nossa reestruturação. Mais aplausos. Rafael apenas assentiu, a mão possessivamente na cintura de Beatriz. O jantar foi servido. Beatriz estava sentada à mesa principal ao lado de Rafael, diagonalmente oposta a Patrícia. O posicionamento não era acidente, era proposital. Durante o primeiro prato, Beatriz conversou amenidades com um juiz aposentado à sua esquerda. Durante o segundo, discutiu o mercado imobiliário com uma empresária à sua direita. Mas durante a sobremesa, Patrícia não aguentou mais. Senhorita Cavalcante, ela disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Tenho curiosidade. Você disse que trabalhou em Londres. Em qual empresa exatamente? Silêncio. Todos prestando atenção. Beatriz colocou o garfo delicadamente no prato. Limpou os lábios com o guardanapo. Só então olhou para Patrícia.
Várias, na verdade. Comecei na Goldman Sachs, depois passei pela JP Morgan, terminei na Rothschild. Por que a pergunta? Simples curiosidade. Patrícia sorriu, mas era veneno puro. É que tentei entrar em contato com algumas referências suas, mas foi difícil. Talvez porque você não deveria estar investigando seus colegas de conselho? Rafael interveio, a voz baixa, mas perigosa. Não é investigação, é diligência. Patrícia não tirava os olhos de Beatriz. Afinal, estamos falando de alguém com acesso a informações confidenciais da nossa empresa. E eu passei por background check completo. Beatriz respondeu calmamente. Aprovado por 3 empresas de segurança diferentes. Se o senhor Mendes confia em mim e seu pai confia. Por que você não confia, senhora Albuquerque? Porque eu não confio facilmente em estranhos. Que pena. Beatriz tomou um gole do vinho. Desconfiança excessiva pode ser muito desgastante e improdutivo. Sabe o que é mais desgastante? Patrícia se inclinou para a frente. Mentiras, e eu tenho um talento especial para identificar mentirosos. O ar ficou pesado. Todos na mesa estavam desconfortáveis. O senhor. Alberto pigarreou, tentando mudar de assunto. Mas Beatriz não desviou o olhar. Então use esse talento para identificar os verdadeiros mentirosos na sua vida, senhora Albuquerque. Garanto que vai se surpreender. Antes que Patrícia pudesse responder, a banda começou a tocar uma valsa. Casais começaram a se mover para a pista de dança. Rafael se levantou estendendo a mão. Dança comigo? Beatriz aceitou, deixando Patrícia fumegando sozinha na mesa. Na pista de dança, Rafael a segurou próxima. Você está adorando isso, não está? Adorando o quê? Provocar ela, ver ela perder o controle. Beatriz sorriu. Talvez. É errado? Não, é sexy. Ele girou ela, puxando-a de volta. Mas cuidado. Animais encurralados são perigosos. Eu posso lidar com Patrícia. Não estou preocupado com você lidar com ela. Estou preocupado com o que ela pode fazer quando descobrir a verdade. Se descobrir. Quando descobrir? Rafael a olhou seriamente. Não subestime ela, Bia. Ela é cruel, mas não é burra. Antes que Beatriz pudesse responder, alguém bateu no ombro de Rafael. Era Patrícia. Posso roubar a senhorita? Cavalcante para uma dança? Ela perguntou, mas não era realmente um pedido. Rafael olhou para Beatriz, que assentiu levemente. Claro, ele disse hesitante, mas se precisar de mim, vai estar tudo bem. Beatriz o tranquilizou. Rafael se afastou, mas não foi longe. Ficou no canto da pista, observando como um guardião. Patrícia assumiu a posição de liderança na dança, uma inversão de papéis proposital. Era uma demonstração de poder. Você dança bem, Patrícia comentou. Obrigada, você também. 4 anos de aulas de balé na infância. Patrícia girou ela suavemente. E você? Onde aprendeu? Aqui e ali. Sempre tão vaga, senhorita. Cavalcante. Ou posso te chamar de Beatriz? Como preferir. Beatriz. Patrícia testou o nome na língua. É um nome bonito, clássico, me lembra alguém. O coração de Beatriz acelerou, mas ela não demonstrou. É um nome comum. Verdade. Elas dançaram em silêncio por alguns segundos. Então, Patrícia aproximou o rosto, sussurrando. Sabe, eu tinha uma cunhada chamada Beatriz. Garota patética. Casou com meu irmão só pelo dinheiro. Que pena, Beatriz murmurou. O que aconteceu com ela? Eu a expulsei de casa, literalmente, jogada na rua feito lixo. Patrícia sorriu cruelmente. Nunca mais ouvi falar dela. Provavelmente morreu em alguma sarjeta. Beatriz parou de dançar. Olhou Patrícia nos olhos, tão perto que podia ver as lentes de contato azuis que ela usava. E se ela não morreu? Beatriz sussurrou. O quê? E se ela voltou? Mais forte, mais inteligente, mais poderosa. A voz de Beatriz era baixa, perigosa. E se ela está bem aqui na sua frente, esperando o momento perfeito para destruir você? Os olhos de Patrícia se arregalaram. Quem é você? Beatriz sorriu.
Não era o sorriso elegante de Beatriz Cavalcante. Era o sorriso feroz de Beatriz Santos, a sobrevivente. Você ainda não descobriu? Que pena. Eu achei que você fosse mais esperta. E então Beatriz se afastou, deixando Patrícia congelada no meio da pista de dança, a mente girando, o coração disparado. Na madrugada, da mansão Albuquerque. Patrícia não conseguia dormir. 3 da manhã, e ela estava em seu escritório particular, cercada por fotos, documentos, tela do computador, iluminando seu rosto pálido. Na mesa, foto de Beatriz Santos, do casamento com Leonardo. Ao lado, impressão de alta resolução de Beatriz Cavalcante do LinkedIn. Ela tinha passado as últimas 4 horas comparando cada detalhe. O formato do rosto, similar, mas mais fino na segunda foto. O nariz, levemente diferente, mas poderia ser contorno de maquiagem. Os lábios, os mesmos. As mãos, aquelas mãos que ela tinha apertado na reunião. É ela, Patrícia sussurrou para o vazio. Tem que ser ela. Mas como? Como uma mulher que ela tinha jogado na rua sem nada, sem recursos, poderia voltar como consultora de investimentos de um bilionário? A menos que... Os olhos de Patrícia se arregalaram. Rafael Mendes. O nome saiu como veneno. Ele está ajudando ela. Tudo fazia sentido agora. O investimento generoso que apareceu exatamente quando eles mais precisavam. A insistência em colocar Beatriz Cavalcante no conselho. A forma como ele a protegia, a olhava. Eles estão juntos e querem me destruir. Mas por quê? O que Rafael Mendes ganhava com isso? Patrícia abriu o laptop, digitando freneticamente. Pesquisou sobre Rafael. Família. História. E então, encontrou. Um artigo antigo de jornal de 3 anos atrás. Jovem designer se suicida após acusação de plágio. Júlia Mendes, 27 anos, foi encontrada morta após se jogar da Ponte das Bandeiras. Segundo testemunhas, Júlia estava desempregada e enfrentando processo judicial movido pela Albuquerque Enterprises por suposto roubo de propriedade intelectual. O sangue de Patrícia gelou. Júlia Mendes, irmã de Rafael Mendes. Ela tinha esquecido daquele incidente. Tinha sido apenas mais uma funcionária problemática que tentou roubar designs da empresa. Patrícia tinha feito o que qualquer executiva faria, protegido a propriedade intelectual da empresa. Mas agora, ele quer vingança, ela sussurrou. Pela irmã. E está usando aquela vagabunda da Beatriz para me destruir. Patrícia pegou o celular ligando para o investigador. Não se importava que fossem 3 da manhã. Cardoso? Encontrou algo sobre Beatriz Santos? Senhora, Albuquerque, são 3 da manhã. Eu não ligo, encontrou ou não. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Encontrei. E a senhora não vai gostar. Fala! Beatriz Santos desapareceu completamente há 6 semanas. Não usa cartão de crédito. Não tem movimentação bancária. Não paga aluguel em lugar nenhum. Tecnicamente, é como se ela tivesse morrido. Ou como se ela tivesse assumido outra identidade. Exatamente o que eu pensei. Cardoso hesitou. Tem mais. Na noite que houve o incidente na mansão, câmeras de segurança de um prédio próximo captaram Rafael Mendes pegando uma mulher desacordada da calçada. Consegui uma cópia do vídeo. Está borrada pela chuva, mas... Mas o quê? A mulher estava só com a roupa do corpo, descalça. E o endereço? 3 quarteirões da sua casa. Patrícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Manda esse vídeo, agora. 2 minutos depois, ela assistia à gravação granulada. Rafael Mendes saindo de um carro de luxo, se aproximando de uma figura caída na calçada, pegando-a nos braços. Patrícia congelou a imagem, aumentou o zoom. Mesmo borrado, ela reconheceu. A roupa. A mesma roupa que Beatriz Santos usava na noite que foi expulsa. Aquela vadia, Patrícia soltou entre dentes. Aquela vadia fingiu tudo. Mudou o visual, falsificou documentos e voltou para me destruir. E estava funcionando.
Patrícia olhou para os documentos espalhados pela mesa. Os relatórios financeiros que Beatriz tinha descoberto, as irregularidades que ela tinha apontado nas reuniões, as sugestões de reestruturação, que agora Patrícia percebia, lentamente tiravam poder dela. Ela está me tirando da minha própria empresa, Patrícia sussurrou, a raiva dando lugar ao pânico. Aos poucos, e eu não vi. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Dormindo bem, Patrícia? Ou a consciência pesada não deixa? As mãos de Patrícia tremeram. Ela respondeu: eu sei quem você é, Beatriz Santos, e vou expor você. A resposta veio em segundos. Pode tentar, mas quem vai acreditar em você? A mulher que forjou documentos para roubar herança, que expulsou a viúva do próprio irmão? Ah, Patrícia, você deveria ter me matado quando teve a chance. Agora eu vou te enterrar. Com carinho. Bia. Patrícia jogou o celular contra a parede, despedaçando-o. Na manhã seguinte, no apartamento de Rafael, Beatriz acordou com um cheiro de café e panquecas. Rafael estava na cozinha, sem camisa, apenas calça de moletom, preparando o café da manhã. A visão fez o coração dela disparar. Ele era absurdamente atraente. Bom dia, bela adormecida. Ele sorriu quando a viu na porta. Você enviou aquela mensagem para Patrícia de madrugada? Beatriz perguntou, encostando no batente. Enviei. Rafael não parecia nem um pouco arrependido. Ela precisava saber que nós sabemos que ela sabe. Isso não faz sentido nenhum. Faz todo sentido. Agora ela vai agir de forma desesperada. E quando pessoas agem desesperadas... Ele virou uma panqueca perfeitamente. Cometem erros. Beatriz se aproximou, abraçando-o por trás. E se ela me expor publicamente? Expor o quê? Que você, legítima viúva de Leonardo Albuquerque, foi roubada e humilhada pela própria cunhada? Rafael virou-se, puxando ela para mais perto. Que você mudou de visual, reconstruiu sua vida e voltou para recuperar o que é seu por direito? Como você coloca assim? A narrativa importa, Bia. Ele beijou a testa dela. E nossa narrativa é: você é a vítima, Patrícia é a vilã. E eu sou apenas um investidor que se apaixonou pela mulher mais incrível que já conheci. Você se apaixonou? Beatriz sussurrou. Rafael segurou o rosto dela com ambas as mãos. Eu me apaixonei no segundo que te vi naquela calçada, encharcada, destruída, mas ainda com fogo nos olhos. Me apaixonei quando você decidiu lutar ao invés de desistir. Me apaixonei um pouco mais cada dia nas últimas 6 semanas. Rafael, eu te amo, Beatriz Santos, ou Beatriz Cavalcante, ou qualquer nome que você queira usar. Eu amo você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo. Tanto que dói. Eles se beijaram e dessa vez foi diferente. Não era estratégia. Não era conforto. Era amor. Real, profundo, avassalador. As panquecas vão queimar, Beatriz murmurou contra os lábios dele. Que queimem. Rafael a levantou, sentando-a no balcão da cozinha. Eu tenho fome de outra coisa. 12:00. Albuquerque Enterprises. Patrícia invadiu a sala de reuniões do conselho sem avisar. Todos os membros estavam presentes, incluindo Beatriz e Rafael. Reunião extraordinária! Patrícia gritou. Agora! Patrícia, você não pode simplesmente... O pai começou. Posso sim. Ela jogou uma pasta sobre a mesa. Porque eu descobri uma fraude acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Todos olharam para a pasta, depois para ela. Que fraude? Senhor? Alberto perguntou. A senhorita, Beatriz Cavalcante. Patrícia apontou um dedo acusador. Não existe, murmurinhos pela sala. Patrícia, isso é ridículo. Rafael começou. É ridículo? Então explica isso. Ela abriu a pasta, espalhando fotos. Essa mulher é Beatriz Santos, a viúva do meu irmão. A mesma que eu expulsei de casa há 6 semanas. O senhor. Alberto pegou uma das fotos. Comparou com Beatriz. Seu rosto empalideceu. Beatriz? Ele sussurrou. Minha filha? Todos os olhos se voltaram para ela. Beatriz se levantou lentamente. Tirou os óculos, soltou o cabelo do coque
E quando falou, não foi com a voz controlada de Beatriz Cavalcante. Foi com a voz real de Beatriz Santos. Sim, sogro, sou eu. O choque foi imediato. Mas... como? Senhor, Alberto se levantou cambaleando. Como? Beatriz caminhou até Patrícia encarando-a. Como eu sobrevivi depois de ser jogada na rua como lixo? Como reconstruí minha vida? Como voltei? Ela sorriu. Com ajuda e com determinação de recuperar o que vocês me roubaram. Roubamos? Patrícia gritou. Você assinou os papéis, você entregou tudo. Sob coerção, com ameaças, com documentos forjados. Beatriz virou-se para o conselho. Patrícia falsificou provas dizendo que eu tinha um amante e que planejei a morte do Leonardo. Me forçou a assinar documentos transferindo minha herança sob ameaça de prisão. Então me expulsou de casa sem nada. Isso é mentira? Patrícia estava histérica agora. É? Rafael se levantou, abrindo seu próprio laptop. Porque eu tenho aqui gravações de conversas suas com um falsificador de documentos, comprovantes de pagamentos, e-mails, tudo. O rosto de Patrícia ficou cinza. Vocês planejaram isso. Nós fizemos justiça, Beatriz disse calmamente. E agora, Patrícia Albuquerque, você vai devolver tudo o que roubou de mim. A herança, as ações, tudo. Ou eu levo essas provas para a polícia e você vai presa por fraude, falsificação e extorsão. Silêncio absoluto. Senhor, Alberto caiu de volta na cadeira, a mão no peito. Nossa filha, ele sussurrou, lágrimas nos olhos. O que você fez? O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Senhor, Alberto Albuquerque, patriarca da família, empresário respeitado, pai de 2 filhos, um morto, outra criminosa, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Pai, Patrícia começou, a voz trêmula. Não me chama de pai. O grito dele fez todos pularem. Não depois do que você fez. Ele se levantou cambaleando até Beatriz. As lágrimas corriam livres pelo seu rosto enrugado. Beatriz, minha menina, o que ela fez com você? Beatriz sentiu sua própria garganta apertar. O Senhor. Alberto sempre tinha sido gentil com ela. Diferente de Patrícia, ele tinha aceitado o casamento com Leonardo. Tinha sido como um pai para ela. Sogro. Ela segurou as mãos dele. Eu não sabia. Ele soluçou. Eu juro que não sabia. Patrícia me disse que você tinha assinado tudo voluntariamente, que queria recomeçar longe daqui, que... Ele não sabia, Beatriz confirmou para o resto do conselho. Tudo foi Patrícia. Sozinha. Sozinha. Patrícia finalmente encontrou sua voz histérica. Eu estava protegendo nossa empresa, protegendo nossa família dessa oportunista. Oportunista? Rafael se levantou, a voz perigosamente baixa. Ela amava seu irmão, cuidou dele, chorou por ele e você a destruiu. Ela não merecia Leonardo, ela não merecia nada disso. Patrícia gesticulou para o prédio, para o luxo. Olha ela, filha de empregada doméstica, sem educação, sem classe, ela era nada. E ainda assim, Beatriz disse calmamente, eu voltei, mais forte que você. Mais inteligente que você. E com algo que você nunca vai ter. O quê? Dignidade. Beatriz se aproximou, olhos nos olhos. Eu posso ter nascido pobre, Patrícia. Mas você? Você nasceu podre. Por dentro. A mão de Patrícia voou, tentando dar um tapa em Beatriz. Mas Beatriz segurou o pulso dela no ar, firme, forte. Eu não sou mais aquela garota que você podia bater, Beatriz sussurrou. Tenta de novo, e eu quebro seu pulso. Rafael estava ao lado dela em 1 segundo, pronto para intervir. Mas não precisou. Beatriz soltou Patrícia, que tropeçou para trás. Senhor, Alberto, Rafael virou-se para o conselho. Tenho aqui documentos provando que Patrícia Albuquerque cometeu falsificação de documentos, extorsão, apropriação indébita e fraude. Se os senhores permitirem, gostaria de apresentá-los agora. Apresente, senhor. Alberto disse, a voz quebrada. A apresentação durou 1 hora. 1 hora de provas irrefutáveis, conversas gravadas,
e-mails recuperados, pagamentos para falsificadores, testemunhas subornadas. Patrícia tentou se defender, gritou, chorou, ameaçou, mas estava encurralada. No final, o senhor. Alberto se virou para ela, o desgosto estampado no rosto. Patrícia Albuquerque, por decisão deste conselho, você está demitida de todas as suas funções na empresa. Suas ações serão transferidas de volta para Beatriz, legítima herdeira de Leonardo, e você tem 24 horas para desocupar a mansão. Pai, você não pode. Eu posso e vou, ele bateu o punho na mesa. Você desonrou nossa família, destruiu uma menina inocente, falsificou documentos em nome da empresa. Você tem sorte que eu não vou te denunciar à polícia. Não vai? Rafael arqueou uma sobrancelha. Porque eu vou. Senhor. Mendes, por favor, senhor. Alberto implorou. Ela é minha filha, a única que me resta. Deixe a justiça familiar resolver isso. Rafael olhou para Beatriz. A decisão era dela. Beatriz estudou Patrícia, a mulher que a tinha humilhado, destruído, jogado na rua como lixo. Agora Patrícia estava ali, maquiagem borrada, cabelo desfeito, tremendo de raiva e medo, derrotada. Não vou denunciar, Beatriz finalmente disse. Beatriz, Rafael protestou. Mas, Beatriz continuou, com uma condição. Qual? Patrícia perguntou, suspeitosa. Você vai devolver tudo, cada centavo, cada ação, cada propriedade que era do Leonardo e passou para você ilegalmente. Vai assinar documentos dizendo que cometeu fraude. E vai pedir desculpas, publicamente. Nunca. Então vai para a cadeia. Beatriz deu de ombros. Escolha sua, orgulho ou liberdade. Patrícia olhou ao redor, para o pai que desviava o olhar, para o conselho que a julgava em silêncio, para Rafael que sorria como um tubarão. Ela não tinha saída. Tudo bem, ela sussurrou derrotada. Eu devolvo tudo. 2 semanas depois, escritório de Beatriz. Não era mais o escritório do 18º andar. Era o escritório presidencial. 20º andar. O antigo escritório de Patrícia. Beatriz estava sentada na cadeira de couro revisando contratos quando Rafael entrou com 2 taças de champanhe. Celebrando, ela sorriu. Sempre. Ele entregou uma taça. Especialmente quando minha namorada acaba de ser nomeada vice-presidente de operações da Albuquerque Enterprises. Namorada? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Quando foi que viramos oficiais? Desde a primeira vez que você dormiu no meu apartamento e roubou meu cobertor. Isso foi há 6 semanas. E... Ele se inclinou beijando-a. Eu sabia desde então. Beatriz riu, mas ficou séria logo depois. Rafael, eu preciso te agradecer por tudo. Sem você. Sem mim, você teria encontrado outro jeito. Ele sentou na beirada da mesa. Você é forte, Bia, sempre foi. Eu só te dei as ferramentas. E o amor? Ela segurou a mão dele. Não esquece o amor. Nunca. Ele beijou os dedos dela. Falando nisso, tem uma coisa que quero te perguntar. O quê? Rafael hesitou. Estava nervoso? Ela nunca tinha visto ele nervoso. Rafael? Mora comigo, oficialmente. Beatriz piscou. Eu já praticamente moro com você. Eu sei. Mas quero que seja real. Quero acordar com você todo dia. Quero que suas roupas estejam no meu closet. Quero brigar por quem escolhe o filme na Netflix. Quero você. Completamente. As lágrimas vieram antes que Beatriz pudesse impedir. Sim, sim, eu quero. Eles se beijaram e foi como se o mundo parasse. Como se apenas eles existissem. Até o celular de Beatriz tocar. Era o senhor, Alberto. Oi, sogro. Beatriz, minha filha... A voz dele estava estranha. Você pode vir até minha casa? Agora? É sobre Patrícia. O coração de Beatriz gelou. O que aconteceu? Só vem, por favor. Na mansão Albuquerque, à noite o senhor. Alberto os recebeu na porta. Parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. Obrigado por virem, ele disse, conduzindo-os para o escritório. E lá estava Patrícia. Sentada no sofá,
cabelo preso em rabo de cavalo simples, sem maquiagem, usando jeans e blusa básica. Tão diferente da executiva poderosa de antes. Ela parecia pequena. Beatriz, Patrícia se levantou, mãos trêmulas. Eu pedi para meu pai te chamar porque eu preciso... As palavras pareciam fisicamente dolorosas. Preciso pedir desculpas. As lágrimas começaram. De verdade, não porque meu advogado mandou, não porque é parte do acordo, mas porque... Ela soluçou. Porque eu fui monstruosa, cruel, injusta. Beatriz cruzou os braços sem responder. Você amava meu irmão, Patrícia continuou. Eu vi isso, eu sempre soube, mas tinha tantos ciúmes. Leonardo sempre me protegeu quando éramos crianças. Era meu irmão mais velho, meu herói. E então ele se casou e de repente tinha alguém mais importante que eu. Isso não justifica o que você fez, Rafael disse friamente. Eu sei. Patrícia limpou as lágrimas. Eu sei. Não tem justificativa. Eu destruí você por ciúmes, por maldade, por ser uma pessoa horrível. E a Júlia? Rafael deu um passo à frente. Minha irmã? Você também vai pedir desculpas por ela? Patrícia empalideceu. Eu não sabia que ela ia se matar. É claro que sabia, Rafael gritou. Você destruiu a carreira dela, a reputação dela, a vida dela. Eu sinto muito, Patrícia sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Eu sei que desculpas não mudam nada, não consertam nada, mas é tudo que tenho para oferecer. Silêncio pesado. Beatriz olhou para aquela mulher, a vilã da sua história, a pessoa que tinha tirado tudo dela, agora reduzida a isso, desempregada, sem poder, sem nada. E Beatriz sentiu pena. Eu aceito suas desculpas, ela finalmente disse. Todos olharam para ela chocados, mas não esqueço, e não confio. Beatriz se aproximou. Você pode reconstruir sua vida, Patrícia. Pode encontrar um caminho, mas longe de mim, longe da empresa. Entendeu? Patrícia assentiu, chorando. E se eu algum dia descobrir que você está tentando me sabotar de novo? Beatriz se inclinou. Não vai ter segunda chance. Entendi. Eu juro que não vou. Na saída, Rafael perguntou. Por que você aceitou as desculpas? Depois de tudo? Beatriz olhou para o céu estrelado. Por que guardar ódio só me machuca? Ela já perdeu tudo, já sofreu. Continuar com raiva seria me tornar como ela. Rafael a puxou para um abraço. Você é incrível, sabia? Eu aprendi com o melhor. 3 meses depois, na cobertura de Rafael, Beatriz acordou com o sol entrando pela janela panorâmica. A vista de São Paulo era deslumbrante daquela altura. A cidade se espalhava como um tapete infinito de prédios e vida. Ela se virou na cama. Rafael ainda dormia, o rosto relaxado, cabelo bagunçado. Tão diferente do executivo implacável que todos conheciam. 3 meses morando juntos oficialmente. 3 meses de rotina. De brigas bobas sobre quem esqueceu de comprar café. De noites de filme. De jantares caseiros. 3 meses de felicidade simples e profunda. Beatriz se levantou devagar, colocando um dos moletons enormes de Rafael. Foi até a cozinha, preparando o café quando ouviu o celular dela vibrar. Era uma notificação de jornal. Patrícia Albuquerque lança Instituto de Apoio a Vítimas de Abuso no Trabalho. Beatriz clicou na notícia lendo. A ex-executiva Patrícia Albuquerque anunciou ontem a criação do Instituto Recomeço, voltado para apoiar mulheres que sofreram abuso, assédio ou injustiças no ambiente de trabalho. Eu cometi erros terríveis no passado, declarou Patrícia em entrevista exclusiva. Abusei do meu poder, destruí pessoas, e agora quero dedicar minha vida a ajudar aqueles que sofreram como aqueles que eu machuquei sofreram. Ela está falando sério? Rafael apareceu atrás dela, lendo por cima do ombro. Acho que sim. Beatriz mostrou mais fotos. Patrícia em eventos comunitários. Sem joias, sem luxo, cabelo simples, roupas discretas. Você acha que é genuíno ou teatro? Não sei. Beatriz colocou o celular de lado. Mas quero acreditar que pessoas podem mudar, mesmo as piores.
Rafael beijou o topo da cabeça dela. Você é boa demais para esse mundo. Não sou boa, só estou cansada de carregar ódio. Ela se virou nos braços dele. Tenho coisas melhores para fazer. Como planejar a expansão da empresa e decidir que cor de tinta colocar no escritório novo. Escritório novo? Ah, não te contei. Beatriz sorriu maliciosamente. Vamos abrir uma divisão de responsabilidade social na empresa, focada em contratar pessoas de comunidades carentes, dar oportunidades. Como você, como eu, ela assentiu. Quantas Beatrizes estão por aí, Rafael? Com talento, inteligência, vontade de trabalhar, mas sem chance. Eu quero dar essa chance. Rafael a olhou com aquela expressão que fazia o coração dela derreter. Casa comigo. Beatriz quase deixou o café cair. O quê? Casa comigo. Ele não estava brincando. Estava sério, intenso, olhos brilhando. Eu sei que é rápido. Eu sei que só faz 4 meses desde que nos conhecemos. Mas, Bia, eu acordo todo dia com certeza de que quero o resto da minha vida com você. Rafael, não precisa responder agora. Ele falou rápido. Pensa, quanto tempo precisar. Mas eu precisava falar porque estava me sufocando. Eu te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. E quero te dar meu sobrenome. Quero filhos com você. Quero envelhecer ao seu lado. Beatriz calou ele com um beijo. Quando se separaram, ela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim. Sim. Você vai pensar? Sim, eu caso com você, seu lindo. O sorriso que abriu no rosto de Rafael era de pura alegria. Ele a pegou no colo, girando ela. Sério? Sério mesmo? Sério? Beatriz riu. Mas com uma condição. Qual? Nada de casamento gigante. Nada de festa ostentação. Algo pequeno, íntimo, com pessoas que realmente amamos. Pode ser na praia. Perfeito. Eles se beijaram de novo e foi como se o mundo inteiro fizesse sentido. 2 semanas depois, Albuquerque Enterprises. Beatriz, a secretária apareceu na porta. Tem uma visita. Quem? Patrícia Albuquerque. Beatriz congelou. Ela não tinha visto Patrícia desde aquela noite de desculpas, 3 meses atrás. Pode mandar entrar. Patrícia entrou hesitante. Estava diferente. Calça jeans, blusa simples, nenhuma joia além de um relógio básico. Cabelo preso em rabo de cavalo, sem maquiagem pesada. Parecia normal, humana. Oi, Patrícia disse, ficando na porta como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Oi, Beatriz gesticulou para a cadeira. Senta. Patrícia sentou na ponta da cadeira, nervosa. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu precisava te ver, pessoalmente. Por quê? Porque... Patrícia respirou fundo. Porque eu vi a notícia sobre a divisão de responsabilidade social que você está criando. E eu queria oferecer ajuda. Beatriz arqueou uma sobrancelha. Ajuda? Meu instituto. Ele trabalha com mulheres que sofreram no trabalho. Sua divisão quer contratar pessoas de comunidades carentes. Poderíamos... Parceria? Você quer trabalhar comigo? Não diretamente. Patrícia falou rápido. Eu sei que seria muito, mas nossos objetivos se alinham. E eu tenho contatos, experiência em recrutamento, recursos. Beatriz estudou ela em silêncio. Por que, Patrícia? Por que realmente? Patrícia olhou para as próprias mãos. Porque nos últimos 3 meses, desde que perdi tudo, eu tive que viver como gente normal. Pegar ônibus, contar dinheiro, procurar emprego e ouvir não atrás de não porque meu nome está queimado. Bem-vinda ao meu mundo. Exatamente. Patrícia olhou para cima, lágrimas nos olhos. Eu vivi uma semana do que você viveu a vida inteira e quebrou meu orgulho. Me fez ver quantas pessoas sofrem, quantas Beatrizes existem por aí sendo pisoteadas por Patrícias. E você quer se redimir. Eu quero tentar. A voz dela quebrou. Eu sei que nunca vou apagar o que fiz para você, para Júlia, para tantos outros. Mas posso tentar fazer diferença daqui para frente? Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Então se levantou, foi até a janela, olhou para São Paulo lá embaixo
Milhões de pessoas, cada uma com sua história, suas lutas, seus sonhos. Tudo bem, ela finalmente disse. Tudo bem? Podemos tentar a parceria. Mas, Beatriz virou-se. Se você der uma escorregada, se voltar a ser quem era, se machucar uma pessoa, acabou. Entendo, eu juro que não vou decepcionar. Patrícia se levantou para sair, mas parou na porta. Beatriz? Sim, eu ouvi que você vai casar, com Rafael. Ouviu certo. Eu torço por vocês, de verdade. Patrícia sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno, sem veneno. Leonardo ficaria feliz de ver você feliz. E saiu, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, enquanto Beatriz e Rafael jantavam em um restaurante. Você fez o quê? Rafael quase engasgou com o vinho. Aceitei trabalhar com ela, numa parceria limitada. Bia, ela te destruiu. E pagou por isso. Beatriz pegou a mão dele sobre a mesa. Amor, eu não confio nela completamente. Talvez nunca confie, mas se ela realmente mudou, se conseguir ajudar outras mulheres, não seria egoísmo meu impedir? Rafael balançou a cabeça, rindo. Você é louca. Louca por você. Péssimo flerte. Você ama meu péssimo flerte. Verdade. Ele beijou os dedos dela. Mas promete tomar cuidado? Prometo. O garçom trouxe a sobremesa, um bolo de chocolate com uma vela acesa. Não é meu aniversário. Beatriz franziu a testa. Não, mas é o aniversário de 4 meses desde que nos conhecemos. Você é ridículo e perfeito. Faz um pedido. Beatriz fechou os olhos, pensando. Há 4 meses eu estava na rua, destruída, sem nada, sem ninguém. Hoje tenho um emprego que amo, um homem que me ama, uma família, o Senhor. Alberto se tornou um pai verdadeiro, amigos, propósito. Tenho tudo. Ela soprou a vela. Qual foi o pedido? Rafael perguntou. Que esse momento dure para sempre. Posso fazer melhor que isso. Ele se levantou, ajoelhando-se ao lado da mesa. Rafael, você já pediu em casamento. Eu sei, mas não tinha anel. Ele abriu uma caixinha de veludo, um anel de noivado deslumbrante, diamante solitário, discreto, mas perfeito. Exatamente o estilo dela. Beatriz Santos, futura Beatriz Mendes, amor da minha vida. Aceita esse anel e torna isso oficial? Todo o restaurante estava olhando. Pessoas com celulares gravando. Garçom sorrindo. Beatriz não ligou. Só tinha olhos para ele. Sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel, que serviu perfeitamente, e a puxou para um beijo sob aplausos de estranhos. Te amo, ele sussurrou. Te amo mais. Impossível. 6 meses depois, na praia de Trancoso, Bahia. O sol se punha sobre o mar, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado. A areia estava morna sob os pés descalços de Beatriz, enquanto ela esperava na entrada do caminho decorado com flores brancas. Seu vestido era simples, um tomara que caía em crepe de seda, nada de cauda exagerada, nada de brilho em excesso. Cabelo solto em ondas naturais, uma flor de jasmim atrás da orelha. Ela estava linda e feliz, radiante. Pronta, minha filha. Senhor. Alberto apareceu ao seu lado, elegante em terno linho bege. Os olhos dele brilhavam com lágrimas contidas. Mais que pronta. Beatriz sorriu, entrelaçando o braço no dele. Leonardo estaria tão orgulhoso de você, ele sussurrou. De ver como você se levantou, como ficou forte. Ele está aqui, eu sinto. Beatriz tocou o coração. E sei que está feliz por mim, porque o amor dele nunca foi possessivo. Ele queria minha felicidade, sempre. E você encontrou. Encontrei. A música começou. Não era a marcha nupcial tradicional, mas A Thousand Years, suave e emocionante. Beatriz começou a caminhar. Eram apenas 50 convidados, pessoas que realmente importavam, amigos verdadeiros, colegas de trabalho que se tornaram família. E surpreendentemente, Patrícia. Ela estava no fundo, discreta, mas tinha vindo. E quando os olhos delas se encontraram, Patrícia sorriu, um sorriso genuíno, sem inveja, e acenou levemente. Beatriz acenou de volta. Mas então seus olhos encontraram Rafael.
Ele estava no altar de madeira clara, de frente para o mar. Terno linho branco, sem gravata, primeiro botão aberta, cabelo levemente bagunçado pelo vento. E aquele sorriso que dizia: "Você é minha pessoa." Quando Beatriz chegou ao altar, Sr. Alberto beijou sua testa. "Cuida dela", ele disse para Rafael. "Com minha vida", Rafael prometeu. O celebrante começou a cerimônia, mas Beatriz mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Rafael, na forma como ele segurava suas mãos, no amor palpável entre eles. "Rafael", o celebrante disse, "seus votos." Rafael respirou fundo. Sua voz estava embargada quando começou. "Beatriz, quando eu te encontrei naquela calçada, na chuva, pensei que estava te salvando. Mas a verdade, você me salvou. Me salvou de virar um homem consumido por vingança. Me salvou da solidão. Me deu propósito além de acumular dinheiro." Ele limpou uma lágrima. "Você me ensinou que a força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E prometo passar o resto da vida ao seu lado, levantando você quando cair, comemorando quando subir, e amando você em cada momento entre." Beatriz já estava chorando. "Beatriz!" O celebrante virou-se para ela. "Seus votos." Ela limpou as lágrimas, sorrindo através delas. "Rafael, há 7 meses, eu estava no fundo do poço, sem nada, sem ninguém, sem esperança, e você apareceu. Não como um príncipe encantado em cavalo branco, mas como um ser humano real com dores, com cicatrizes, com vontade de fazer diferença." Sua voz tremeu. "Você não me salvou, amor. Você me deu ferramentas para eu me salvar. Me deu força quando a minha acabava. Me deu amor quando eu achava que não merecia. E hoje eu prometo te amar não por ter me resgatado, mas por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava." Não tinha um olho seco na plateia. "As alianças", o celebrante pediu. O padrinho de Rafael, seu sócio e melhor amigo, entregou as alianças. Rafael colocou a aliança no dedo de Beatriz. "Com esse anel, eu me caso com você." Beatriz colocou a aliança no dedo dele, as mãos tremendo de emoção. "Com esse anel, eu me caso com você. Pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Rafael puxou Beatriz, mergulhando-a levemente para trás em um beijo cinematográfico. A plateia explodiu em aplausos, gritos, assovios. Quando se separaram, Beatriz estava rindo e chorando ao mesmo tempo. "Oi, esposa", Rafael sussurrou. "Oi, marido." E na brisa suave da praia, Beatriz jurou que sentiu algo, quase como um sussurro, uma presença calorosa. "Seja feliz, Bia, você merece." "Leonardo." Ela olhou para o céu, para o pôr do sol deslumbrante, e sussurrou de volta: "Obrigada por tudo. Descanse em paz." Na recepção, 3 horas depois, a festa era animada. Música ao vivo, dança descalça na areia, comida deliciosa, risadas. Beatriz estava na pista de dança com Rafael quando Patrícia se aproximou hesitante. "Posso roubar a noiva por 1 minuto?" ela perguntou a Rafael. Ele olhou para Beatriz, que assentiu. 2 minutos, não mais, ele brincou, mas os olhos estavam sérios. Patrícia e Beatriz se afastaram um pouco, caminhando pela praia. "Você está linda", Patrícia disse, "e feliz. Eu nunca te vi assim." "Eu nunca fui assim." Silêncio confortável, o som das ondas. "Beatriz, eu sei que já pedi desculpas, mas hoje, vendo você assim, eu sinto ainda mais." Patrícia parou, virando-se para ela. "Eu quase destruí isso, quase tirei essa felicidade de você. E eu vou carregar essa culpa para sempre." "Não carrega." Beatriz pegou a mão dela. O gesto surpreendeu ambas. "Patrícia, o que você fez foi horrível. Mas sabe o que seria mais horrível? Eu deixar aquilo me definir para sempre. Você me empurrou para baixo, mas eu escolhi me levantar. Você é mais forte que eu." "Não. Só sou mais cansada de carregar peso." Beatriz apertou a mão dela. "Seu instituto está ajudando pessoas. Sua parceria com nossa empresa já empregou 40 mulheres de comunidades carentes. Você está fazendo diferença.
Continua, e quando olhar no espelho vê essa pessoa nova, não a antiga. Patrícia abraçou ela soluçando. Obrigada por me dar uma segunda chance que eu não merecia. Todo mundo merece uma segunda chance. Beatriz se afastou, sorrindo. Mas não tem terceira, hein? Patrícia riu através das lágrimas. Não vai precisar. Meia-noite, na varanda do bangalô. Beatriz e Rafael estavam deitados na rede, olhando as estrelas. A festa tinha acabado. Os convidados tinham ido embora. Era só eles dois e o som do mar. Em que você está pensando? Rafael murmurou, dedos entrelaçados nos dela. Em como a vida é estranha. 7 meses atrás eu queria morrer. Achava que não tinha motivo para continuar. E agora? Agora tenho todos os motivos. Ela virou-se apoiando-se no peito dele. Tenho você. Tenho um propósito, tenho paz. Tenho um marido gostoso também. Beatriz riu. Verdade. Esse é o melhor motivo. Ei! Eles ficaram em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Rafael? Obrigada. Pelo quê? Por me ver. Naquela noite na chuva. Você podia ter passado direto. Mas parou. Eu nunca passaria direto. Ele beijou o topo da cabeça dela. Porque eu acredito em destino. E você é o meu. Que brega. Você ama meu brega. Verdade. Eles adormeceram assim, embalados pelo som das ondas, pela brisa morna, pelo amor profundo e verdadeiro. 2 anos depois, a revista Forbes abriu em uma página inteira. Beatriz Mendes, de vítima a vencedora, a mulher que transformou tragédia em propósito. A foto mostrava Beatriz em seu escritório, não mais na Albuquerque Enterprises, mas na sua própria empresa. Ao seu lado, na foto, Rafael com um bebê de 6 meses no colo. Pequena Júlia Mendes, nomeada em homenagem à irmã que ele perdeu. E na última página da matéria, uma citação de Beatriz. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo do que passei. E minha resposta é não, porque aquela noite na chuva, aquela humilhação, aquela dor, me transformaram. Me fizeram entender que a vida não é sobre nunca cair. É sobre escolher se levantar. E quando você se levanta, você tem uma escolha. Levantar sozinha ou estender a mão para ajudar outras pessoas a se levantarem também. Eu escolhi estender a mão, e isso fez toda a diferença. A vingança perfeita não é destruir quem te machucou. É reconstruir-se de forma tão bela, tão poderosa, tão feliz, que eles se tornem irrelevantes. Se essa história tocou você, se em algum momento você também já foi desacreditada, humilhada ou silenciada, então essa história também é sua. Aqui, cada queda vira força. Cada dor encontra um recomeço. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo, sua presença importa. Deixe seu like para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. E se inscreva no canal, porque a próxima história pode ser exatamente a que você precisava ouvir.